Aí você segue com os outros jogos, mas não me interessa. São 6 termos. A mediana vai ser 22 mais 25 sobre 2. 47 por 2. 23,5. Isso era 26. Está errado. Agora nós. Vou apagar aqui. Vamos nós. PG. Quando a gente pensa em amor, quando a gente Eu disse. Ó. Nem parecia. Ó, vamos lá. Progressão geométrica. PG também é uma sequência de termos A1, A2, A3, que quando AN, um enésimo termo que eu queira encontrar, mas na PG eu já tenho situações que eu posso ter uma PG infinita. O que aparece para a gente em relação à prova dessas duas bancas examinadoras? Quando eu trabalho a PG lá no SEBRASP, no CESP, ele traz muito contextualizado na parte de juros compostos. Agora, quando eu trago na COPES, ela normalmente não traz cálculos muito grandes. Ela traz uma sequência em que ela requer que eu tenha um conhecimento básico de progressão geométrica. A gente vai trabalhar de acordo com a banca. Vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho aqui uma sequência de termos onde o sucessor é igual ao antecessor multiplicado por uma razão. Por exemplo, deixa eu trazer logo um exemplo aqui simples. Ó. A outra sequência eu começava com quanto? Com 2 e a razão era 3. Essa eu vou começar com 3 e a razão de 2. 3 vezes 2. 6. 6 vezes 2. 12 vezes 2. 24. Aí eu venho para cá, ó. 48. 96. O que mais? 192. 384. 768, né? Vamos lá. Tá bom, né? 3, 6, 9. 9 termos. Quando eu quero achar na minha progressão geométrica a razão agora é representado pela letra Q e não mais por R. Por quê? Q
vem de quociente. A razão, agora já que essa sequência é o antecessor multiplicado pela razão, quando eu quero a razão, eu pego o sucessor, um AN qualquer, e divido pelo antecessor dele, AN menos 1. E aí eu encontro a razão do termo, que é multiplicado. Para observar uma sequência dessa e classificá-la como crescente, decrescente e mostrar todos os casos, a gente perde tempo que o curso não perde, porque a gente não olha só se a razão é positiva ou negativa. Aliás, se a razão for negativa numa PG, ela não é decrescente, ela é alternada. Veja, se eu pegar um número e multiplicar pelo número negativo, eu vou ter uma alternância de sinais. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, por isso que é chamado de PG alternada. Vale a pena perder tempo com isso? Não. Não, esqueça. O que é que eu preciso saber? Preciso conhecer a razão. Preciso conhecer, termo geral, onde eu vou achar o AN. E preciso também, conhecer a aplicação no termo geral. Ou seja, eu não necessariamente preciso estar no primeiro termo ou conhecer o primeiro termo. Eu preciso conhecer um termo. Veja, termo geral, AN é igual a AN e multiplica a razão elevado a N menos 1. Ou a aplicação, AN é igual a x, qualquer outro termo, e multiplica a razão elevado a quem? A n menos x, posição que eu quero menos a posição que eu tenho, que eu conheço. Por exemplo, imagine aqui nessa situação que eu conheço o primeiro termo, que vale 3, conheço a razão, que vale 2, e eu quero o A9, o nono termo. Aí eu diria, A9 é igual a 1 e multiplica a razão elevado a 9 menos 1. Então, A9, A1 vale 3 e multiplica 2 elevado a oitava. Então, A9 vai ser igual a 3 que multiplica 2 a oitava. 2 ao quadrado 4, ao cubo 8, a quarta 16, a quinta 32, a sexta 64, a sétima 128, a oitava 256. Então, A9 vai ser igual a quem? 3 vezes 6, 18. Vai 1, 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 768. Bateu? Bateu, né? Agora imagine que eu tivesse o quarto termo. Eu tenho agora A4. A4, 24. A razão vale 2 e eu quero o A9. Que era que eu faria? A aplicação do termo geral. Eu diria assim, A9 é igual a 4 e multiplica a razão elevada a 9 menos 4. E aqui, A9 vai ser igual a 24 vezes 2 elevado a quinta. A9 é igual a 24 vezes 32. A9 pode calcular aí, que vai dar 768 do mesmo jeito. Então, o que eu preciso saber na progressão geométrica? Isso aí. Ela tem propriedade? Tem sim, Propriedade da PG. Quando é que eu uso essa propriedade? Quando eu tenho incógnita
A propriedade da PG, para 3 termos consecutivos A, B e C, eu vou dizer que B ao quadrado é igual a A vezes C. E quando eu tenho incógnita, quando eu tenho letra na minha sequência, eu aplico essa propriedade e essa letra some e eu importo os valores que eu quero e aí eu calculo qualquer termo que eu venha desejar. Tá? Fora isso, tem mais alguma coisa que eu preciso lembrar com vocês? Deixa eu só pensar aqui rapidinho. Tá? Só provando aquilo ali, ó. Por exemplo, 6 ao quadrado, 36. 3 vezes 12, 36. 12 ao quadrado, 144. 6 vezes 24, 144 e assim sucessivamente. Tá? Eu tenho aquela mesma coisa para fazer a soma como eu tinha na PA? Não. Como é que eu faço a soma na PG? Tem 2 caminhos. Tá? Quando eu tenho a soma dos N termos da PG finita. Como assim? Se eu tenho a soma dos termos de uma PG finita e eu estou separando isso, eu tenho soma dos termos de uma PG infinita? Temos sim, um caso especial. Vou mostrar já já para vocês. Aqui, ó, soma dos N termos da PG finita. Como é que eu faço a soma desses termos? Soma dos N termos vai ser igual a 1, que multiplica Q, que é a razão elevada a N, menos 1 a unidade, sobre Q menos 1. Veja o seguinte. Aqui, ó, eu tenho razão elevado a N, menos 1 a unidade. Diferente daqui, ó, que eu tenho N menos 1 no expoente. Vamos nós. Aqui, ó, nota o seguinte. Eu preciso, na verdade, eu tenho aí o A1, que vale 3, não foi esse o exemplo? E a razão, que vale 2. Quantos termos eu tinha nessa progressão? 3, 6, 9. E eu que disse para vocês aqui, ó, nesse exemplo. Qual a soma dos 9 termos dessa progressão? Eu diria, soma dos 9 termos vai ser igual ao primeiro, 3, que multiplica razão 2, elevado a quanto? A 9, a nona, menos uma unidade, sobre razão que vale 2, menos 1. Então aqui, ó, note o seguinte, eu vou ter 3 que multiplica 2 a nona. Eu 2 a oitava, tinha calculado numa questão 256, 2 a oitava, aliás, 2 a oitava, 256, 2 a nona, 512, menos 1 sobre 2 menos 1 que dá 1. Então o denominador já vai embora. Quem é que eu resolvo primeiro? Está no parênteses. 512 menos 1, 511. 511 vezes 3, 1.533. Então está aí calculado a soma dos 9 termos dessa PG. Quem quiser calcular para ver se a soma deu certo, pode ficar à vontade aí. Tá? Pode calcular e ver se bateu. Vamos nós. Além da soma dos N termos da PG finita, em alguns momentos a gente pode ter a soma dos infinitos termos de uma PG. Soma dos infinitos termos de uma PG. Conhece não, professor? Ó.
públicos tem uma comissão que elabora e vai dizer qual é a matéria que cai, né? Pegar o diabo que bota lá o matemática. Que isso, rapaz? Que isso? Dá uma pizza para deixar Pode dizer assim, que rapariga, para que ele vai pra essa comissão fazer graça lá. Ele é matemática. Ó, soma dos infinitos termos de uma PG. Isso pode acontecer? Pode, em um caso específico. Quando a PG ela é infinita e decrescente. Vou provar para vocês que isso é verdade. A soma dos infinitos termos dessa PG, soma dos infinitos termos,